Pense na seguinte situação. Uma pessoa está discutindo com a outra, de repente uma de uma forma descontrolada, aumenta bastante o tom de voz e começa a proferir palavras assim, xingamentos, palavras de baixo calão. E aí as pessoas ao redor percebem que ela está fora de si. Quando as pessoas estão falando que aquela pessoa que está discutindo está fora de si, é porque ela está sintonizada numa determinada frequência. É uma frequência numérica. O número não importa, mas é uma frequência numérica. Mas é uma frequência onde aquelas pessoas estão fora de si. Enquanto ela estiver sintonizada naquela frequência, todos os atos dela vão ser atos de uma pessoa que, entre aspas, está fora de si, está descontrolada. Ou a própria pessoa vai sair daquela sintonia, vai perceber que está, nossa, eu estou fora de si. Aí no que ela tem esta percepção, automaticamente ela vai sintonizar uma outra frequência, a frequência, onde ela vai estar mais calma. Ou então, através da força de vontade, ela percebendo que algo mais grave irá acontecer, porque mais um ato, ela pode muito bem pegar uma pedra e pegar uma faca, esfaquear a outra pessoa e tudo mais. E aí ela, puf! E esse start, pá, é justamente o que faz ela sair daquela frequência. Ou seres, O famoso GPS, guardião, protetores e simpatizantes, que estão ali. O guardião está sempre com a pessoa. Ou a pessoa pode estar conectada com ela ou não. Se o guardião não estivesse próximo a ela, quando eu digo próximo, de sintonização. Se o guardião não estiver sintonizado, aquela frequência ali dela fora de si bloqueia completamente o mentor espiritual de entrar em contato com ela. Mas se ele já estava em contato com ela e ela saiu de si, o mentor espiritual, ele por si só, ele faz com que aquela pessoa volte para sua frequência, onde ela estava anteriormente, antes de iniciar a discussão. Tem os protetores, que são seres menores que o guardião. O guardião é o mentor espiritual. Menores que o guardião, só que mais elevados que os simpatizantes, que podem estar também ali por perto e podem ajudá-la. E tem os simpatizantes, que são seres que não têm nenhum envolvimento maior com a pessoa, mas são pessoas do bem. E aí elas vão lá ajudar, como se fosse uma pessoa, Você andando na rua, vê um idoso caindo no chão, você vai lá e ajuda o idoso, Você é tipo um simpatizante, mais ou menos dessa forma. A grande questão é a questão da frequência. Quando se está vibrando numa determinada frequência, todos os atos da pessoa vão estar ligados àquela frequência. No que diz respeito à prosperidade, quando a pessoa está sintonizada numa frequência não próspera, uma frequência da escassez, os atos da pessoa vão estar todos ligados à escassez. Como saber isso? Muito fácil. É só você ver os seus resultados aí, os seus atos dos últimos 21 dias. Foram o quê? Estão relacionados à escassez ou relacionados à abundância? Ou está no meio termo, nem escassez nem abundância, naquela normalidade. Acabou. Não tem... Sem visão romântica da vida, certo? Sem visão romântica da vida. Se os seus atos estão ali, todos em prol de fazer o dinheiro ficar cada vez mais escasso, por exemplo, pegando empréstimo, ou então comprando coisas que você não está usando, que é a clássica, ou então você está numa atitude mais próspera, você de repente está fazendo investimentos, você de repente está comprando coisas que você está utilizando, e tem diversos atos aí que vai indicar você sendo próspera ou você sendo escassa. Exemplo, vamos lá, mais exemplos. Você está atrasando contas, isso aí emana escassez. Se você está pagando suas contas em dia antes do vencimento, você está vibrando na prosperidade. Simples. Você sabe quais são as suas contas, você sabe, as contas que eu tenho que pagar é X, Y, Z. A X vence no dia tal, a Y vence no dia tal e a Z vence no dia tal. E você vai lá e paga antes do vencimento. Você está vibrando na prosperidade. As pessoas que vibram na escassez têm uma forte tendência em não assumir que estão vibrando na escassez. Esse é o grande problema. O paradigma da pessoa que vibra na escassez
Exatamente isso, ela não reconhece. São pessoas que são as falsas otimistas. Elas não, tô indo certo, tá tudo caminhando bem, não sei o que, não tá nada caminhando. Tá tudo que ela faz em razão da frequência, é oriundo da frequência da escassez. E ela não admite isso. Esse é o comportamento que se repete. As pessoas que estão vibrando a escassez. E aí, como mudar? Que é o que importa. Fácil. Basta ter comportamentos de uma pessoa que vibra na prosperidade. Só que esse é o grande problema. Ela não quer ter comportamentos que vibram na prosperidade. Porque em razão das crenças limitantes, né, que estão lá instaladas da escassez, existe um forte bloqueio para que ela tenha comportamentos simples. Comportamentos simples que vão fazê-la vibrar na prosperidade. O simples fato da pessoa saber quais são as contas que ela tem que pagar e a data, isso já é alguma coisa. Logo após pagar antes do vencimento, já é um outro ponto bom. Porque as pessoas que vibram na escassez, elas não deixam de pagar as contas, não digo todas, mas muitas contas, elas não deixam de pagar no vencimento porque elas não têm dinheiro. Elas deixam por deixar. Aí lembra, tem que pagar minha conta, e paga uma semana depois. Pagar uma semana depois uma conta, uma semana após o vencimento, para elas não é nada. Para as pessoas que vibram na prosperidade, não. Isso é algo importante, é uma questão, não, tem que pagar no vencimento. Para as pessoas que vibram na escassez, não tem nem aí. Vai depois. Mudar isso mentalmente, existem caminhos. É claro que mudar a crença limitante, limpar a crença limitante, resolveria. Só que limpar a crença limitante é algo muitas vezes profundo. E o comportamento da pessoa se esforçar para se preocupar em pagar a conta dentro do vencimento, esse comportamento é um comportamento que limpa a crença limitante. E isso que deve ser entendido. É um comportamento que limpa a crença limitante. O hábito de pagar as contas dentro do vencimento limpa a crença limitante. Então tem que haver um esforço nesse sentido. Algo que parece simples para as pessoas prósperas, que tem pessoas prósperas aqui, mas para as pessoas que não prósperas, isso parece ser um tormento. A pessoa esquece, a mente faz com que a pessoa esqueça. E aí, do que entra na energia da abundância, aí tem, né, o termômetro. Né? Na abundância, vamos supor, a abundância 1, a abundância 2, a abundância 3, até a abundância 100, que é o máximo. Entrando na energia da abundância, saindo da energia da escassez, isso já é um marco. Tá? Para quem está vibrando na escassez, é um marco. Dentro da abundância, quanto mais comportamentos de uma pessoa abundante, mais, né, o termômetro vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando se coloca no hábito um comportamento que era oriundo da escassez e agora é oriundo da abundância, quando se faz essa mudança e entra no hábito, por exemplo, nesse caso do vencimento, das contas do vencimento, quando a pessoa sempre paga após o vencimento e ela coloca no hábito pagar dentro do vencimento, isso né, é algo muito forte em prol de colocar a pessoa vibrando na abundância. E aí você vai ter que listar 10 comportamentos que estão na escassez e vão passar a ser da abundância. Você vai ter que identificar a mudança e quando esses 10 comportamentos entrarem no hábito, aí você vibra na abundância. E as pessoas que vibram na abundância vão ter que pegar 10 comportamentos das pessoas que estão vibrando na abundância lá no nível 100 e colocar e trazer para o hábito. Simples assim. E isso vai fazer você vibrar na abundância. Aí tem os comportamentos relacionados à escassez e tem os comportamentos relacionados na abundância 100. Se eu falar os comportamentos da abundância 100, a pessoa que está vibrando na escassez, ela vai tentar ter esse comportamento da abundância 100. E aí elas vão se estrepar. Porque raro são as pessoas que conseguem ter esta mudança tão drástica assim. A não ser que a exceção à regra é quando a pessoa está vibrando numa escassez tão assim, um morador de rua. E aí, para ele pular para a abundância 100, para ele, por incrível que pareça, fica mais fácil, porque a energia é redonda. Mas não vamos entrar nesse mérito. Esse é algo mais profundo. Vamos se ater a esta questão, a nossa realidade aqui.
Não tem ninguém em condição de rua, graças a Deus. E tem pessoas prósperas, tem pessoas que estão vibrando na escassez. Para você entrar na abundância, primeiro você tem que se preocupar e colocar, né, os pequenos hábitos escassos como abundantes.